Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês diretamente do estúdio Live Oak em Berkeley, Califórnia. Hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está? Bem, Priscila, acabei de voltar de Veneza, na Itália, onde fizemos um evento regional do BNI e... Tá bom, eu tirei alguns dias de folga em Veneza também. E esta semana estarei a caminho da Flórida para um cruzeiro do BNI, dos vencedores do Member Extravaganza, campanha do BNI nos Estados Unidos. Que divertido! Ainda estou viajando bastante pelo BNI. Que legal! E quem estará no podcast de hoje? Bem, temos alguém que participou de alguns podcasts, Charlie Lawson. Charlie apareceu 2 vezes, no episódio 746 e no episódio 588. É ótimo ter Charlie de volta pela 3ª vez. Charlie gosta de se autodenominar um networker inato. E a maioria dos especialistas fala sobre networking como se fosse fácil conversar com estranhos. Charlie ajuda outros networkers inatos, introvertidos, eu diria, a ganhar confiança ao fazer networking, do ponto de vista de alguém que prefere evitar o networking completamente. Charlie é um palestrante e autor altamente conceituado e adquiriu experiência em 13 anos como diretor nacional do BNI no Reino Unido e na Irlanda. E agora ele treina outros networkers inatos e provavelmente também alguns networkers natos, particularmente aqueles do setor de serviços profissionais, para obterem sucesso no networking. Charlie, bem-vindo de volta ao podcast do BNI. Obrigado por me receber, Ivan. É ótimo estar aqui. Bem, é bom ter você aqui. Hoje vamos falar sobre fatos ensinam, histórias vendem. Eu não poderia estar mais de acordo com isso. Então, dê-nos uma perspectiva, Charlie, sobre por que as histórias são tão incrivelmente poderosas. Sim, claro. Quero dizer, os fatos eles informam e as histórias vendem. Isso é algo que eu já ouvi de você antes várias vezes. Mas acho que estou falando de histórias no contexto de como os membros do BNI, e na verdade qualquer pessoa que queira expandir os seus negócios através do networking, talvez possam usar histórias para fazer a diferença em suas reuniões semanais. Vou te contar uma coisa. Vou dar um bom exemplo de quando estamos falando de histórias. É sobre contar a sua história. Vou iniciar e então veremos o que a história diz. Então essa é a história de uma senhora chamada Mary, membro do BNI, agente de viagens. E ela estava sentada em seu escritório por volta de 15 para 6 da tarde de uma sexta-feira. Agora, eu não sei sobre você que está nos ouvindo ou sobre a sua vida, mas 15 para 6 da tarde de uma sexta-feira, com certeza não estamos pensando em fazer negócios. Na verdade, estamos pensando no final de semana, da mesma maneira que a Mary estava. E ela iria receber alguns amigos e iriam pedir algo para comer, então ela estava decidindo o que ela queria comer. A sua mente estava nisso. De qualquer forma, ela recebe uma ligação no seu escritório e do outro lado da linha tem uma mulher que estava visivelmente chateada. E ela estava chorando e Mary diz: "Bem, o que está acontecendo? Como posso lhe ajudar?" Então ela descobriu que a mulher iria se casar no dia seguinte, no caso no sábado, e depois iria viajar para uma lua de mel. Ela iria viajar do Reino Unido, onde ela morava, para o Caribe. E o voo seria no domingo. Mas o problema e a razão pela qual ela ficou chateada é porque não haviam voos para o Caribe. Houve uma greve, uma manifestação e, na verdade, não sabia exatamente qual era o problema, mas não haviam voos, não havia nada. Não havia forma deles pegarem um voo. E infelizmente a lua de mel foi arruinada, mas potencialmente, você sabe, isso também iria estragar toda a experiência do casamento. E ela estava ligando para Mary apenas para dizer: "Olha, eu sei que é de última hora, mas tem algo que você possa fazer?" E Mary não quis prometer nada porque era de última hora, mas disse: "Deixa eu ver o que eu posso fazer." E ela só fez uma pergunta:
ela disse o seguinte: onde você estará amanhã de manhã? Onde você vai estar amanhã de manhã antes do casamento? E a mulher disse: bom, vou me arrumar na casa da minha mãe. Então ela passou o endereço da casa da mãe e desligou o telefone. E a Mary pegou o telefone novamente e ligou para alguns contatos. E ela entrou na internet e conseguiu encontrar exatamente o mesmo tipo de viagem. Mesmo hotel com especificações semelhantes, mesma data, mesmo orçamento, até mesmo algumas excursões que eles tinham planejado. A única diferença é que essa viagem e esse local não seria o Caribe, mas seria o Havaí. Então na manhã seguinte, a Mary foi até a casa da mãe da moça que ia se casar e disse: pronto, aqui estão os ingressos que normalmente custam mais ou menos umas 150 libras de taxa de reserva, mas esse é meu presente de casamento para você. Espero que você tenha uma ótima estadia no Havaí e, com certeza, desejo a você um ótimo casamento e um lindo dia hoje também. Então, a história não terminou aí, porque cerca de 3 semanas depois, a Mary estava sentada no mesmo escritório e recebeu um cartão postal. E de um lado tinha uma cena linda à beira-mar havaiana, e no outro apenas algumas palavras curtas que diziam: não sabemos o que teríamos feito sem você. Fim da história. Uma pergunta, quero dizer, sabe? Você pode responder se estiver ouvindo, mas Ivan, diz pra mim, você acha que passaria referências a Mary com base nessa história que você acabou de ouvir? Com toda certeza. Exatamente. E é aí que as histórias são tão tocantes para os membros. Elas ajudam você a ser lembrado, ajudam você a ser lembrado por diferentes membros do seu grupo durante a semana de trabalho e me ajudam a conseguir referências. Então, sim, ser lembrado, relembrado e referenciado. E é isso que acontece quando você conta boas histórias como essa. O desafio é... vou deixar você voltar em um segundo. Mas o desafio é que às vezes as histórias que você ouve nem sempre acertam o alvo. E tem alguns pontos para ajudar com isso. Logo mais vou deixar você falar por um momento, Ivan. Pois bem, ouça. Adoro essa frase. Lembrando, relembrando, referenciando. Acho que é uma ótima maneira de lembrar o que você quer em uma história no contexto do BNI. E você sabe, se você contar uma história realmente boa como essa, outras pessoas serão capazes de repeti-la, mesmo que o fato não tenha acontecido com elas. Elas poderiam dizer, sabe, ter uma ótima agente de viagens. Eu tenho uma amiga, essa é uma experiência que ela teve. E você quase consegue repetir palavra por palavra, porque foi uma história muito detalhada que a pessoa contou. Então, sim, as histórias são muito poderosas. E esse é um ótimo exemplo. Exatamente. E sim, essa capacidade de recordar eu acho que é muito poderosa, mas às vezes eu definitivamente ouvi membros do BNI dizerem isso muitas vezes em meus anos como diretor nacional do BNI no Reino Unido e na Irlanda. Eu ouvi as pessoas dizerem, bem, entendi, eu sei que devo contar histórias, entendo porque elas são poderosas, mas eu nunca me dei bem com elas. Elas nunca, você sabe, eu nunca consegui fazer as pessoas compartilharem histórias por aí. Então comecei a observar e é um pouco como fazer uma receita. Fazer um bolo, por exemplo. Você tem a sua lista de ingredientes. Quando você está construindo uma história, você precisa colocar os ingredientes certos, porque, sejamos realistas, nem todo mundo é um mestre em contar histórias. É preciso algum esforço e prática para que isso aconteça. Então, tenho 6 coisas que irei passar para vocês de forma rápida, apenas para encorajá-los a contar as suas histórias. A primeira coisa é que deve haver um problema. Se não houver um problema, algum tipo de desafio, bem, você não tem uma história. Simples assim. Portanto, deve haver um problema que precisa ser resolvido. Também tem que ter uma solução. Veja, às vezes pensamos que a solução sempre será um final feliz, mas às vezes não se resolve assim. Mas pelo menos precisamos ver o problema resolvido de alguma forma. Você precisa ter alguma estrutura, uma espécie de começo, meio e fim. E voltarei a isso em breve, tenho um pouco mais a dizer sobre isso. O principal para mim é a emoção. Você sabe, se estamos falando sobre fazer com que as pessoas realmente não apenas se lembrem, mas também se relembrem e recontem essa história, como estávamos dizendo, é ao fazer com que elas sintam a emoção, sabe? O que a pessoa na história está passando e o que está sentindo
e seus desafios. Vejamos a Mary, ela transcendeu com essa senhora. Com apenas uma observação, aquela senhora saiu de férias em lua de mel. Você sabe, só é tão emocionante porque acabamos nos colocando no lugar delas. Você tem que ter alguma caracterização, sabe? O bonzinho, o vilão, a pessoa que tem um problema para resolver. Você tem que ter tudo isso. E acho que o último também, que realmente faz a diferença na história, é apenas colocar poucos detalhes. Você não pode preenchê-la demais com detalhes, pois ficaria complicada de ser entendida. Mas, por exemplo, quando chegou a ligação para o escritório da Mary, ela recebeu o telefonema 15:06. Então, nos lembramos disso porque conversamos sobre ela estar decidindo o que faria naquela noite, o que ela iria pedir para comer. Portanto, são alguns detalhes como esses que realmente podem ajudar. Então, tudo isso, todos esses ingredientes formam a receita. A chave, porém, como eu disse, foi acertar na emoção. E eu disse que iria voltar a falar da estrutura. Eu meio que divido a estrutura em 3 áreas. Você tem a configuração, que é onde você expõe o problema, você expõe também os personagens. Quem está lá, qual é o problema, o que eles estão passando, onde eles estão. Você tem, em termos desse tipo de história, é um membro contando uma história sobre o seu negócio. Você tem o que ele, como membro, fez para resolver. Então você tem o depois. Você sabe o que aconteceu depois que a história terminou. Digo, todos viveram felizes para sempre? Ou seja, lá o que aconteceu. Portanto, nessas 3 sessões, configuração, o que você fez e o que aconteceu depois, você poderá avaliar a sua história de maneira adequada. O desafio é, como eu disse, muitas pessoas os membros não entendem suas histórias, não atingem o alvo. É porque eles colocam muito peso na parte o que você fez. Agora vou dar algumas porcentagens aqui. Gosto de ponderar a importância destas 3 sessões em termos percentuais. Temos só mais alguns minutos. Serei rápido com isso. Serei muito rápido. A configuração dou 47,5% de importância. E dou também 47,5% ao que aconteceu depois. Sou muito preciso nesses números. E é isso mesmo. Para os fãs de matemática, isso significa que apenas 5% da importância vem do que você fez. Porque é o seguinte, o que você faz é realmente muito entediante. Direi isso de forma educada, obviamente, porque o que você faz é o trabalho e o negócio da sua vida e você adora isso. Mas o que você faz do ponto de vista da narrativa não é nada interessante. É chato do ponto de vista da história. O que queremos saber é como o cliente se sentiu. Como ele se sentiu antes? Você sabe, ele estava obviamente preocupado com alguma coisa ou chateado com alguma coisa. Tinha um problema, precisava que algo fosse resolvido. Como ele se sentiu depois? Sim, você economizou tempo, dinheiro, o que você fez o possibilitou sair em lua de mel, seja lá o que for. E são essas partes que criam emoção e fazem com que as pessoas se lembrem e relembrem sua história. Então sim, não é o que você faz, é como o cliente se sentiu em relação a você, é o que você fez antes e depois. Essa é a chave para uma boa história. Bem, esse é um ótimo conteúdo, Charlie. E acho que membros de todo o mundo poderiam fazer um bom proveito. E eu tenho uma pergunta rápida. O 5º item dos ingredientes é problema, solução, estrutura, emoção e caracterização com detalhes. Você pode falar um pouco sobre caracterização? Sim, personagens. Quero dizer, nesse aqui podemos pensar em qualquer filme, livro, você sabe, nesses personagens. Você está falando das pessoas. Sim, as pessoas. O bonzinho, o vilão, a donzela em perigo. Agora, às vezes o problema é que, você sabe, o vilão não é necessariamente uma espécie de vilão ao estilo James Bond, tentando conspirar para explodir o mundo. Às vezes seja até um vilão metafórico. No caso da Mary, por exemplo, a senhora não tinha como ir na lua de mel. Então, esse era o vilão, no caso da história da Mary. Bem, Charlie, esta é uma informação realmente valiosa para nossos membros. E agradeço por você ter dedicado o seu tempo por estar aqui. Foi um prazer. Priscila, de volta com você.
Ótimo, isso é tudo para essa semana. Esse podcast é patrocinado por www.meisneraudioprograms.com e esses programas de áudio fornecerão a vocês as ferramentas e inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência dentro do BNI. Então confira o ótimo material que está disponível para você em www.meisneraudioprograms.com e use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado, tá? Todos os rendimentos vão para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Obrigada!